Por que tanta dívida? Foi importante essa visita do Castro ou não? Eu não tenho dúvida nenhuma. Fosse eu governador do estado, eu estaria no Congresso Nacional uma semana sim e outra também. Tudo isso? Por quê? O orçamento público, Chau, e você conhece esse tema, ele é composto de receitas estimadas e despesas fixadas. Ora, o Estado do Rio de Janeiro entrou num programa de renegociação da dívida no ano de 1997. Foi o primeiro Estado a entrar, recuperação fiscal. Não, em recuperação fiscal sim, mas lá estou falando negociação da dívida em 97. À época, a União impôs aos estados brasileiros, nessa renegociação, pagar uns juros de 6% ao ano, mais IGPDI, que é o índice à época da correção monetária. Na época dessa negociação, o Banco Mundial estava muito ativo no Brasil, até porque o próprio Brasil tinha se negociado a sua dívida externa. Está isto escrito no livro de um ex-chefe do Banco Central, Murilo Portugal, que o Banco Mundial teria dito ao Tesouro Nacional que os estados brasileiros, devedores, não iam conseguir pagar IGPDI mais 6% ao ano. Não teria como. Não teria como. Porque nenhum estado cresce por ano 6%, crescimento real. O que é crescimento real? É o crescimento que é acima da inflação. E os estados no sul do país crescem mais? Eu diria para você que nenhum estado pode crescer mais que o PIB brasileiro. O PIB brasileiro, Produto Interno Bruto, é a média do crescimento de todos os estados. Se você verificar historicamente, o nosso PIB, quando cresce 4% ao ano, aleluia, o Brasil está de vento em popa. Isto é raro. O que não acontece. Né? Difícil não acontece. E essa dívida de 97 para cá foi crescendo de forma assustadora, galopante. E no governo Pezão, o Estado quebrou. Quebrou por quê? Porque quando ele acumulava as receitas, dava a dívida, o dinheiro não dava para pagar folha e custeio. Não estou nem falando de investimento. Mas na Alerj o senhor alertava sobre isso durante o governo Pezão? Meu querido, olha só, 2014, você há de lembrar, e você já era um excelente jornalista à época, houve eleições gerais no Brasil. Candidatura da presidente Dilma, e aqui no Rio, também eleições gerais. Governador, deputado, etc. Segundo semestre de 14, o preço do barril do petróleo desabou. O mundo entrou num regime difícil, duro. E aqui estava em período eleitoral. Todo mundo pisou no acelerador nos gastos. Quando virou 15, aí chegou a conta. A conta chegou. A conta chegou e a arrecadação com a dívida não dava para suportar as despesas. E o que fez o governo? Pezão na época. Na época. Não tinha dinheiro, não pagou a dívida. Não pagou a dívida, o Tesouro Nacional bloqueou, sequestrou das contas do governo. Ora, se você tem um caixazinho mínimo, você está toreando, vem alguém, toma teu caixa... Aí danou-se. Aí danou-se. E aí o Estado foi para o ralo, literalmente. Foi um ano 15, 16 dificílimo. Aí surgiu esse conceito, era o governo Temer, do MDB, o Pezão era do MDB, de encontrar uma forma de ajudar o Estado. E aí nasceu uma legislação federal
permitindo que tivesse regime de recuperação fiscal. E o Estado que se credenciou, porque passava em todos os índices negativos, despesa de pessoal acima de 60%, nossa, capacidade de endividamento estourada, passava em todos os índices negativos. Aí o Rio chegou e, ó, eu sou o primeiro da lista. O governo federal, a rigor, podia ter feito a intervenção. Mas, à época, eu lembro, fizemos uma conta, eu e o falecido deputado Pisciani, rápido, o governo federal, para fazer a intervenção, tinha que chegar aqui com uma bolsa de dinheiro de uns 20 bilhões de reais. Não tinha. Aí saiu pela tangente no regime de recuperação fiscal. Mas o regime de recuperação fiscal fez com que o assinante entenda o que é, o que tem de bom. Ou entre aspas. O pseudo bom era o seguinte: durante 3 anos, renovável por mais 3, podia ser 3 mais 3, o Estado não pagava a dívida, mas continuava a correr juros e correção monetária, que não era mais IGPDI mais 6, porque em janeiro de 13 houve uma mudança na legislação forçada por São Paulo, que liderou um movimento nacional, um prefeito de São Paulo ativo, começou a demonstrar no Congresso Nacional e para o governo federal que era impossível pagar IGPDI mais 6. Aí trocaram esse índice por IPCA mais 4% a um ano. Sabe quem era o prefeito de São Paulo? O ministro Haddad. Sim. E sabe quem era o secretário de Fazenda dele em São Paulo? O chefe do Tesouro de hoje. Então eles conhecem, conhecem isso na veia. Mas, de qualquer jeito, eles conseguiram um ganho, mas absolutamente insuficiente. Então, o Rio de Janeiro deixou de pagar a dívida há 3 anos, mas a dívida só fez crescer. Se você deve alguma coisa e você amortiza um pouco, a dívida cresce menor do que você não pagar nada e correr o juro inteiro, né? Isso é matemática. Então, a dívida foi num crescimento brutal. Acabou os 3 anos, o Estado fez uma proposta de renovar. Aí já era no governo Bolsonaro. E o Tesouro não aceitou as condições, disse que tinha que mudar as condições, arrochar mais ainda, o Tesouro Nacional. E aí ficou uma discussão imensa até que se chegou um meio termo. Mas pior ainda, porque o Estado continuava com o IPCA mais 4, mas já tinha que pagar algumas parcelas em cima do que ele já devia. Aí saiu o segundo regime de recuperação fiscal. Olha, e o cidadão o carioca, só perdido. Bom, e aí uma série de exigências, você não pode fazer reposição salarial, você não pode dar plano de carga. A gente passou a ser fiscalizado e a União cobrar do Estado do Rio de Janeiro. Não pode dar aumento para o servidor? Não, nada. Tudo aquilo que ela não faz. Tudo aquilo que ela não faz. E isso está fazendo que a dívida tenha um crescimento exponencial. Para não correr muito, vai chegar no ano de 2024, que é o ano que nós estamos. Olha, chegou em 2024, fechou o ano, o Estado teria que pagar esse ano 6 bilhões e meio aproximadamente. 6 bilhões e meio de dívida em 2024, que seria aproximadamente os 4% dos 162, e mais a correção. Mas como o Estado tinha descumprido o regime de recuperação fiscal, o ministro Haddad aceitou a argumentação do Tesouro Nacional e aplicou uma multa contratual de 30%. Então nós iríamos ter que pagar 9 bilhões e meio aproximadamente. O governador Cláudio Castro foi ao Supremo com uma ação civil ordinária e o ministro Dias Toffoli deu uma liminar determinando que em 2024 nós pagássemos o mesmo valor que pagamos em 2023, isto é,
4 bilhões e meio aproximadamente. Entendeu o que é os 4,5? Olha lá. Agora, Cláudio Castro pede alterações no projeto sobre renegociação da dívida dos estados com a União. O governador do Rio reuniu-se hoje, né, com Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, em Brasília. Isso aí, o que o senhor tem de novidade? Bom, foi positiva essa reunião? Não, positiva, eu já falei aqui no início, sem dúvida nenhuma. Sempre, né? Sempre. Porque Minas, agora, né, nós temos outros estados em regime de recuperação fiscal. E um é Minas Gerais, e o outro é o Rio Grande do Sul, e o outro é Goiás. São 4 estados em regime de recuperação fiscal. Os maiores devedores da União são na ordem São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul está com a suspensão por causa da catástrofe da temporal dívida por 3 anos, o que por si só é um absurdo. Porque quando o Rio Grande do Sul passar os 3 anos, vai estar devendo os diabos, né? Imagina quanto. Minas, agora no dia 31, se o Supremo não renovar, tem que pagar a dívida, porque está por decisão do Supremo sem pagar a dívida. Bom, então... E o Rio de Janeiro? E o Rio de Janeiro sem saída. Se a gente pegar a lei de diretrizes orçamentárias de 25, 26 e 27, ordem de grandeza, as receitas são menores que as despesas, em 13, 14 e 15 bilhões, considerando não a nova legislação que possa vir, a legislação do regime de recuperação fiscal, o IPCA mais 4. Ou seja, vai gastar muito mais do que arrecada. O que nós queremos? Porque, em tese, essa dívida já está paga. Então, a proposta do Rio de Janeiro, que a gente já defendeu lá na CPI, e a unidade entre o governador Cláudio Castro, o presidente Bacelar, o presidente da CCJ, o Rodrigo Amorim, comigo, a unidade que nós devíamos pagar só o IPCA, só a correção monetária, zerar os juros. E os estados devedores também concordam com isso. Então, o nosso senador de Minas Gerais, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, depois de muitas negociações com os estados e com a própria União, fez uma proposta. É dura? É. Mas o objetivo é chegar ao IPCA puro, sem juro. Qual é a proposta do senador Rodrigo Pacheco? O juro não é 4%? É. Se você pagar 10% da tua dívida, na minha dívida com a União, minha dívida total é 190 bi, com a União é 162. Se eu pagar 10% ao Tesouro Nacional, isto é, 16,2 bilhões, eu reduzo o juro em 1%. Mas pagar como se eu não tenho dinheiro? Eu te pergunto. Eu vou responder. A lei diz, uma das hipóteses é você pagar com uma negociação justa, com deságio da dívida ativa que o Estado tem. A dívida ativa do Estado, isto é, os que devem ao Estado, devem na ordem de 140 bilhões de reais. Só que tem que uma parcela desses devedores não vão pagar, sabe por quê? Porque são empresas que não existem mais, já faliram, quebraram, etc. Mas a pole position, o que é pole position? A maior devedora... Primeiro lugar. Petrobras. 15 bilhões. Mas a Petrobras está viva aí. Vivíssima. A segunda também está vivíssima. Quem seria? Aquela que derivou lá de Manguinhos. 9 bilhões. Refinaria. Mas vamos... Petrobras, 15 bilhões. Bom, quando você faz a análise dessa dívida ativa, diz a União, em documentos anteriores, na renegociação, que ela botaria um deságio de 82%. Isto é,
só aceitaria receber como valor real 18%, que é a diferença para 82%. Com deságio. Bom, para facilitar as contas, vamos trabalhar com deságio de 80%. Se ela minha dívida de 140 vale 20, eu tenho 28 bilhões. Eu não tenho que pagar 16, que é 10%, então a primeira etapa eu tenho. Se eu conseguir outros 16 bilhões, tira mais outro ponto percentual. E da onde eu vou tirar esses 16 bilhões? Aí tem que negociar com a União em cima de multas de ICMS que ainda não estão inscritos em dívidas ativas. Isso aí, ele conquistou esse espaço nessa reunião, o Casco? Não, teve na reunião sinal não. positivo, alguma coisa está indo bem? Isto está, não os números eu estou dizendo, está no texto da lei. Essa lei está à feição de Minas Gerais, porque tem um outro artigo que você pode dar como pagamento patrimônios, empresas lucrativas. E a nossa já foi passada no cascalho, que foi a nossa querida SEDAI. Né? Então nós não temos mais esse patrimônio. Mas a gente ainda tem muito bem imóvel, né? Eu, por exemplo, já levantei tudo. Essa negociação é possível da gente chegar lá aí até passaria esses imóveis. SEDAI já não consegue mais, mas os bens... Mas tem campo. Tem campo. Um exemplo, imóvel que o senhor acha que... Não é um imóvel. Né, eu já te falei o seguinte, os imóveis todos juntos dá se quanto? A gente arrumar uns 500 milhões, aleluia. Né? Mas tem uns outros macetes que o senhor não pode falar agora. Que dá para tentar chegar lá. Ainda nós temos ainda um saldo de 3 bi no Fundo Soberano. Então, dá para fazer uma continha aqui, outra ali. Uma continha para chegar ali. Mas o que o governador está querendo? Ele não discorda disso. Ele está querendo algo mais. É o seguinte. O seria? Ele quer negociar o valor pretérito, o que passou. Essa conta que chegou a 162. Né? Porque nesta conta, no entendimento dos estados, a União estaria cobrando, porque tem no cálculo do reajustamento da dívida uma sigla chamada maldita, chamada CAN. O que diz a legislação da época? CAN é coeficiente de correção monetária da dívida. Diz o seguinte: a dívida será corrigida pelo IPCA mais 4 ou taxa Selic, o que for menor. E aí você pode botar juros sobre juro ou não botar juros sobre juro. A conta que a União fez é sempre mais favorável a ela. Com isso, em média, os estados reconhecem que a União cobrou 15% a mais ao longo desses anos de dívida. 15% a mais, numa dívida desse tamanho, é 20%. Considerável, né? Então, o que o governador quer é rever esse passado. Porque hoje, ele, para rever esse passado, ele só poderia fazê-lo na justiça. Assim mesmo, se não na regulamentação da lei, não meterem nenhuma cláusula que, para assinar, tem que dar como mansa e pacífica aceitação do passado. Né? Então, na verdade, o governador precisa estar tentando conquistar confiança também. Uma confiança e um pouco mais. Porque o nosso senador Pacheco, ele é senador de Minas Gerais. Do estado que está entre os endividados. E que vai voltar a pagar a dívida no final, já no mês de agosto. E se a lei aprovar a lei, fica fácil o Supremo estender a decisão até 31/12, porque isso tudo é para acontecer até o final 31/12 de 24 para já valer para 25. E sem falar que o nosso Rodrigo Pacheco é candidato, hein? Provável por Minas Gerais. Em 26. Em 26. Então ele está interessado aí numa negociação favorável ao Estado onde ele... Mas quem sonha ser governador, nesses estados, tem que ter essa negociação, senão vai pegar um osso do cão. Um osso duro.